Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa videoaula, a quarta videoaula do nosso curso de Tecnologia da Informação e Educação, os desafios educacionais na era digital. Bom, eu já começo esse vídeo agradecendo, afinal de contas, se você chegou até essa videoaula, se você está me vendo agora, significa que você já é um aluno regularmente matriculado no nosso curso. Então eu deixo aqui o meu agradecimento e minhas boas-vindas. Aí vamos em frente, né? Nessa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar aqui algumas metodologias com o uso da tecnologia da informação e comunicação. Então nós não vamos falar de métodos inovadores, até porque a gente já conversou um pouco sobre isso na videoaula passada, né? E quando nós falamos em inovação, nós não estamos falando em jogar tudo fora e começar de novo, né? Isso que nós conversamos um pouco aí na videoaula passada, até recapitulando um pouco e fazendo um gancho. Hoje nós vamos abordar algumas metodologias, né, algumas formas de trabalhar, né, que nós temos que desenvolver em sala de aula. Quando eu falo em trabalhar também, não necessariamente só por conta da tecnologia, né, de informação, mas também por ela. Né, e como é que nós vamos colocar os recursos tecnológicos, né, como os nossos aliados, né, dentro desse processo. Então, vamos lá. Vamos começar, né, esse nosso conteúdo. Bom, uma fala aqui que nós também, né, já em outros contextos já acabamos citando algo muito parecido, né, só para a gente reforçar aqui e fazer o gancho aí para frente. Novos tempos, novos alunos, novos saberes, novos desafios. Então, isso é o que nos é colocado, né, na atualidade. Novos desafios, né, novos saberes, novos conhecimentos, novos alunos, portanto, novas formas também, né, de fazer com que esse conteúdo chegue. Né, não são poucas as mudanças, que nós, profissionais da área da educação, né, temos que estar preparados para enfrentar. Então a gente está lidando aí com uma série de questões, né, em especial, enquanto estamos gravando esse curso, nós ainda e infelizmente vivemos uma pandemia, né? Eu espero que de repente quando você estiver vendo esse nosso curso, isso já tenha acabado, mas no momento que ele está sendo gravado, nós, para complicar um pouco mais a situação, nós ainda vivemos uma pandemia, já há mais de um ano. Então, já chegamos, né, naquele ponto em que somente utilizar a tecnologia em sala de aula, diante de tantas mudanças que já aconteceram, né, o simples fato de utilizar já não desperta mais interesse. Que é algo que aconteceu, por exemplo, com a nossa geração. Né? Eu falo nossa, supondo aí que a maioria dos que estão me ouvindo hoje já, né, vem mais ou menos dessa mesma geração. Eu sei que muitos, né, os que estão ainda estudando hoje, que estão fazendo esse curso já são muito mais novos, portanto já de uma geração que não vivenciou tudo aquilo que a nossa geração vivenciou e todo o deslumbramento, né, que os recursos tecnológicos traziam lá no começo, né, que a gente ficava assim extremamente maravilhado só com a possibilidade de ver um computador, né, de ver como que isso funciona, né, enfim, era algo quase que mágico, né? E só a presença da tecnologia por si só já trazia, né, um certo, como que a gente pode colocar, não sei se até algo um pouco mais romântico, né, mas que trazia assim aquele clima que você já ficava ali, né, doido para ver a coisa funcionando. Hoje, só trazer a tecnologia como ferramenta, como recurso, não desperta mais interesse. Ao menos não na grande maioria, né, que já tem acesso a esses recursos, já usa esses recursos, né, em casa. Né? Então, assim, é algo que assim, eu preciso descobrir o que mais eu posso fazer com isso para que ela volte a ser estimulante, né? Mas já não é mais aquela mesma frisson que causava na nossa geração lá, anos 80, 90, né, finalzinho dos anos 90, quando as coisas começaram a se tornar mais populares. Bom, e aí nós vamos trazer, sempre trazemos, né, alguns autores, né, e para essa nossa aula nós vamos trazer aqui Amaral, né, quando ele fala, por exemplo, que para além da infraestrutura tecnológica disponível,
podemos interrogar qual é o significado pedagógico do ambiente de aprendizagem amigável. Inovações tecnológicas não determinam inovações pedagógicas. Isso é importante, né? E reforça, de certa forma, que nós estamos conversando desde a primeira videoaula, que a tecnologia por si só, ela não é ferramenta mágica, né? Ela não causa revoluções sozinha. Então, por isso que o tempo todo nós estamos aqui também abordando, e hoje nessa aula sobre metodologia nós vamos falar sobre métodos aliado à tecnologia, né? E não a tecnologia como o ator principal e a metodologia o mero coadjuvante, né? Porque na verdade não é, né? A tecnologia é que serve como apoio, e a gente precisa tomar muito cuidado, e eu venho em todas as aulas reforçando esse conceito, né? Para que a gente não acabe caindo naquela ilusão de que trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, dos nossos conteúdos, isso por si só vai resolver e vai fazer com que o aluno tenha um salto de aprendizado, né? Porque não vai, isso é discurso vazio, né? A gente sabemos que ela é uma ferramenta importante, mas é isso, é uma ferramenta que bem utilizada gera bons recursos. Bom, desafio. O desafio que se apresenta aos atuais professores, nós, portanto, é o de criar métodos e conteúdos capazes de integrar a realidade tecnológica, despertando o interesse do aluno, com conteúdos desafiadores que estimulem a busca de soluções criativas e inovadoras. Parece algo simples quando a gente lê, e às vezes até parece aquelas coisas meio prontas, né, discurso, mas está longe de ser algo simples. O nosso desafio é bastante instigante, é bastante complexo, né? Como é que nós vamos prender a atenção desse povo? Como é que nós vamos fazer esses nossos alunos interagirem, né, buscando soluções criativas e inovadoras? Por que criativas? Talvez até mais criativas do que inovadoras, né? Já que, de novo, né, nós, toda vez que falamos em inovação, na verdade estamos pegando conceitos aí que já existem e trabalhando uma roupagem, né, diferente, uma vez que criar algo totalmente inovador está ficando cada vez mais difícil, dada a quantidade de coisas, né, de teorias, de recursos que já foram criados. Agora, as soluções criativas, essas são bastante desafiadoras e necessárias, né, que significa o quê? Fazer com que esse nosso aluno pense com as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. As mesmas coisas eu digo em relação ao ferramental, né, os recursos que estão disponíveis. Mas como que ele vai conseguir criar, né, buscar jeitos melhores de fazer a mesma coisa? E quando você busca jeitos melhores de fazer a mesma coisa, por tabela você está inovando. Então percebam que não são conceitos dissociados, né, são coisas que caminham juntas. Quando eu busco a criatividade para resolver um problema que já existe, para propor uma nova forma de fazer, eu estou inovando. Receitas prontas, né, aos que gostam de encontrar... Ah, professor, então você vai dar algumas receitas prontas aqui nesse curso? Não. Até vou passar algumas ferramentas, como nós já falamos, né? Acho que as próximas aulas aí a gente já vai trabalhar um pouco mais de algumas ferramentas, né? Sempre vamos trazer aí pelo menos umas 2 de cada conteúdo. No entanto, né, a receitinha pronta, use isso, use aquilo, de novo vamos falar a mesma coisa, né? Mas é importante a gente sempre reforçar os pontos principais para destruir, né, qualquer expectativa errônea. As receitas prontas não existem, elas não funcionam, né, por tudo aquilo que já conversamos. Cada turma é única, cada aluno é único, cada ser humano é único. Então, mesmo dentro de uma mesma escola, das mesmas séries com turmas diferentes, né, você pode ter resultados completamente diferentes utilizando os mesmos métodos e ferramentas. Então, nós temos que começar a aprender a trabalhar essas questões, né, como trabalhar isso. Por que isso ocorre? Né, quais motivos levam a isso? E aí a gente vai trazer um pouco de Ausubel novamente, né, na teoria da aprendizagem significativa. Não vamos entrar nos detalhes aqui, mas como já falamos em várias outras teorias que trouxemos, sempre é importante a gente contextualizar, né, e fazer esse embasamento, né, porque afinal de contas não é o que eu acho, né, eu não estou aqui achando nada.
Até porque quando a gente acha, tem algo errado, né? Se dentro do ambiente acadêmico, né, dentro da formação específica, dentro de cursos, né, a gente tem que ter certeza das coisas que nós estamos falando, né? Então, certezas, é claro, sempre levando por base que elas, né, a ciência como um todo ela é feita de questionamentos, né? Vamos colocar as coisas aqui, né? Mas não é o achismo, né? As dúvidas e os questionamentos são alguns pontos, agora o achismo é outro, e aqui a gente não está achando nada, né? Nós estamos falando com base em outros teóricos, outros estudiosos e outros educadores, que naturalmente tudo isso vai levar a questionamentos, e isso é válido. Vocês podem questionar, podem não concordar, e como a gente sempre brinca, né, e fala isso em sala de aula, o aluno tem todo o direito de não concordar, mas conteste, né, de que forma? Não é, eu acho que você está errado. Né? Então você vai lá, estuda, volta, tem certeza e questiona. Né? É isso que às vezes a gente fala. Né? Já vivi situações assim, acredito que a maioria de vocês também já viveu. Aluno está lá no primeiro semestre de um curso superior e lê um autor, uma teoria, um conhecimento tal, né, de algum autor já consagrado, com anos e anos. Mas eu acho que isso não funciona. Perfeito, né? Termina seus estudos, faz o seu mestrado, seu doutorado, desenvolve uma tese, prova que o cara está errado, volta e a gente discute, né, e coloca tudo novamente né, outras ideias, outras formas de colocar. Então, não estou dizendo aqui que o que eu estou colocando não possa ser questionado. Claro que pode e deve. Só que vamos questionar sempre com isso, né, com base na argumentação. Que acho que esse é um dos grandes desafios também, né? Aproveitando até fazer esse gancho, né? O desafio do nosso momento atual, mesmo em relação à sociedade em que nós vivemos, e que, claro, naturalmente se estende à sala de aula, né? Que são os questionamentos vazios, né? São as contestações vazias. As redes sociais estão repletas disso, né? A pessoa é um estudioso do assunto, escreveu livros e livros, artigos e artigos, passou anos da vida estudando, se dedicando ao assunto, e o cara que mal começou a ler sobre a coisa, ele se acha no direito, né, de numa rede social contestar todo um conhecimento científico com base no achismo. Né? As redes sociais elas trouxeram, né, esse monte de expert em coisa nenhuma. Né? São os especialistas em coisa nenhuma, mas que acham que entendem de tudo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né, entre o que é uma crítica construtiva, entre o que é uma dúvida que vai gerar construção e o que é achismo. Né? E aí a gente até, né, inclusive estamos falando, né, dessa questão da própria teoria da aprendizagem significativa. Né? Os conhecimentos prévios, quer dizer, quais conhecimentos nós temos sobre um determinado assunto, né, para fazer esse gancho e aprender cada vez mais. E aí a gente volta para os nossos alunos também, né, que é importante. Essa é o ponto focal aí da teoria, né? Assim, os conhecimentos prévios, tudo aquilo que o que são esses conhecimentos prévios? Né? Tudo aquilo que nós vivemos, todas as experiências, tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Então, tudo isso são conhecimentos prévios. Daí a se dizer, né, que o processo de educação ele envolve múltiplos fatores. Essa coisa muito reducionista que hoje também está em moda, né, de que a escola só pode ver isso, só pode ver aquilo, só pode não sei o quê, porque artes não é importante, porque filosofia não é importante, porque sociologia não é importante. De onde é que se tirou tanta barbárie? Né? De onde é que se tirou tanta insanidade? Todo conhecimento é importante. E todo conhecimento, tudo aquilo que a gente lê, ouve, aprende, né, lê em qualquer situação, isso faz parte desse conjunto de conhecimentos prévios, que vão ser muito importantes para desenvolver conhecimentos futuros. Quando nós vamos estudar uma determinada coisa, tudo aquilo que nós já temos uma certa familiaridade é o que vai deslanchar. Esse é o ponto aí, né, dessa teoria. Aí, continuando, né, atividades que consigam despertar o interesse dos alunos. Então, por mais que você tente trazer uma aula criativa ou com recursos tecnológicos, mas se ela não despertar o interesse, né, se não for um assunto instigante, não vai, né, gerar aquela discussão necessária, não vai prender atenção e a coisa vai descambar. Né, atividades que... Né, desculpa, já acabamos de falar. Relação de confiança entre aluno e professor.
Acho que a confiança é algo essencial em qualquer relação, né? Não existe qualquer tipo de relação onde não haja confiança. Se não há confiança, não há relação, seja ela qual for, né? Então, o aluno e o professor é a mesma coisa. O aluno tem que confiar no professor e vice-versa, né? Porque se o professor também não confia nos seus alunos, não tem como dar certo, né? Porque se ele parte do princípio, essa turma não vai aprender... E eu falo isso, por mais estranho que pareça, porque eu já tive professores dessa forma na faculdade, né? Que são aquelas coisas assim, aquelas falas que você fala, meu Deus, como é que pode uma pessoa dessa estar à frente de uma turma, né? Mas da pessoa falar assim, eu não vou perder muito tempo explicando isso aqui, né, de uma forma muito detalhada, porque vocês não vão entender mesmo, então vamos só dar uma passada. Mas, pô, o que é que você está fazendo? Primeiro que assim, né, já parte do princípio que todos nós somos burros, né? Não temos a capacidade de alcançar o magnânimo conhecimento do ser supremo da criação. E assim, se ele não confia nos alunos que a gente não tem capacidade de aprender, o que é que você está fazendo aí na frente? Né? Então, percebam, a relação é de troca, né? Assim como o aluno também tem que confiar que o professor tem domínio do conteúdo. Porque se o aluno também percebe que o professor não conhece, né, não tem domínio e está ali só para, né, cumprir tabela, essa confiança não existe e a aula não vai ser produtiva, independente do malabarismo que você faça ali na frente, né, independente do recurso tecnológico que você leve para essa aula. E explicações através de exemplos e atividades que estimulem o debate e a troca de ideias. Então isso é importante, né? Dentro do possível a gente faz isso aqui mesmo dentro do nosso curso, né? Sempre tentando trazer exemplos próximos, né? No dia a dia, aplicações práticas, porque tudo aquilo que nós relacionamos com o nosso dia a dia, com as situações que nós já vivemos, tudo a gente consegue absorver isso de uma forma mais tranquila. E o exemplo ele fica gravado, né? Se a gente só nos atemos ao conceitual, ao teórico, além de maçante, a gente vai esquecer. Agora, se eu conto uma historinha, um fato vivido, né, se eu ilustro isso com um exemplo próximo da realidade, você pode até esquecer o que eu falei da teoria, mas você vai lembrar do exemplo. Né, como que eu acabei de fazer agora há pouco, falando desse meu professor que, né, falou que não ia perder muito tempo com a gente, porque a gente não tinha capacidade de entender mesmo. Você pode até esquecer, né, o contexto no qual eu falei isso, mas a história, com toda certeza, você vai se lembrar. E quando você lembra da história, você acaba fazendo um gancho e volta para a teoria. Então, isso é importante, né? Isso está relacionado aí com esse conceito da teoria de aprendizagem significativa. E aí a gente também fala de Paulo Freire, né? De novo, trazendo Paulo Freire aqui para a discussão também, né? A questão da educação bancária e a crítica que Paulo Freire faz em relação à educação bancária, né? Que é onde o professor transmite o conhecimento, né? É o mero a gente que está ali fazendo depósito, né? Todo dia deposita um pouco de conhecimento nos alunos e lá no final do ano espere-se, né, que esse conhecimento tenha rendido juros e correções. Isso na prática não acontece, né? Essa linearidade, né, do processo educacional, onde o professor se coloca naquela posição superior, o aluno sempre abaixo, sempre só recebendo. Já inclusive falamos disso também, só reforçando um pouquinho. E nós vamos entrar agora, né, num ponto mais específico dessa aula, que é falar sobre metodologia. Metodologia que nós vamos abordar hoje aqui é a metodologia de ensino por projetos. Claro que existem muitas outras, e em outras situações podemos voltar a discutir outras formas. Por que é que nós vamos abordar essa? Porque essa onde esse professor que vos fala teve experiências positivas. Então eu vou falar daquilo que eu tenho mais familiaridade, daquilo que eu conheço mais, e do qual eu posso e vou, né, inclusive contar uma experiência pessoal aqui, que foi bastante satisfatória com essa utilização de projetos. Então, um projeto ele pode ser usado... onde que eu posso usar essa metodologia por projetos? Será que na minha disciplina dá? Dá. Eu não faço ideia de qual seja a sua disciplina, mas eu já parto dessa premissa de que será possível. Porque a gente sempre vai poder, porque aliado ao projeto, né, nós temos um outro tópico que nós vamos abordar ainda nessa aula de hoje, que é a pluridisciplinaridade e a interdisciplinaridade.
Então, toda vez que eu falo em projeto, eu preciso aliar, né, essa interdisciplinaridade, é o ideal. Então, se eu tenho a interdisciplinaridade trabalhando com projetos, eu já sei que eu vou conseguir aplicar isso, né, em qualquer contexto, em qualquer conteúdo, em qualquer disciplina. Exigindo, né, naturalmente, vai exigir um esforço talvez até muito maior do que a nossa aula tradicional. Né? Você vai ali, prepara um slide, prepara um conteúdo, expôs, fez uma atividade. É óbvio que quando você pensa em trabalhar uma metodologia integradora, um projeto interdisciplinar, isso vai envolver um planejamento maior, recursos maiores, né? Porque você vai estar trabalhando com conteúdos interdisciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares. Então, isso naturalmente exige muito mais. Então, isso é algo que a gente também precisa pensar. Vou ter os recursos para isso? Tenho condições, tempo, né, recurso, né, inclusive de tempo para projetar isso? Porque também não adianta pensar num projeto como um grande trabalho de grupo, né, porque isso não é projeto. Né? Projeto é algo um pouco mais organizado. Inclusive, né, a gente vai até trazer aqui as conceituações de projeto mesmo, para que possamos deixar muito bem claro o que é isso. Né? Mas voltando um pouquinho antes de chegar nessa conceituação de projetos, né? Vamos trazer aqui também uma citação de Lang, né? Onde ele coloca aí que ao se planejar o material instrucional, que nós falamos na aula passada, né? O que é o material instrucional? É o conteúdo que realmente eu preparo. Então, seja aí uma apostila, um livro, tudo aquilo que eu preparei como material de instrução da minha disciplina, do conteúdo que eu vou abordar. É necessário levar em consideração os seguintes componentes: estratégia metodológica, né, que serão aplicadas, relação entre objetivo, conteúdo e demais elementos curriculares com os meios, projeto e produção de meios didáticos para determinados conteúdos e tarefas de aprendizagem relacionadas aos processos cognitivos subjacentes a essas tarefas. Então, veja, quando eu estou trabalhando o ensino por projetos, de novo, não é um grande trabalho em grupo que eu vou chegar no primeiro dia de aula, distribuir temas e produzam. Aliás, espera-se que não se faça isso em nenhum contexto, né? Mas menos ainda dentro do trabalho da metodologia por projeto, porque isso não tem nada a ver com trabalhar com projetos. Né? E sim toda essa relação, né, entre esses elementos, a produção, o estudo, a correlação, né, entre os processos cognitivos. Então, vai muito além do que simplesmente passar em um trabalho em grupo. As dificuldades, claro, elas são relacionadas, né, todos esses conceitos são grandes desafios, porque exigem, né, mais conhecimento, mais planejamento, né, conhecer inclusive a realidade do aluno, da escola, da comunidade, porque obviamente guardadas as devidas proporções aí de qual é a disciplina que eu estou trabalhando e qual conteúdo eu vou abranger com ele. Aí chegamos, né, na questão da pluridisciplinaridade e da interdisciplinaridade, que são dois palavrões, mas que nós vamos tentar simplificar aqui sem muito nos alongarmos. Pluridisciplinaridade é o que acontece de uma forma quase que natural, né? O aluno vai para a escola e ele naturalmente tem ali a pluridisciplinaridade. Ele tem disciplina de língua portuguesa, matemática, biologia, química, física. Então, esse ambiente pluridisciplinar, ele está presente pela própria composição do componente curricular, da grade curricular, né, que é da estrutura organizacional do ambiente de educação. Ele naturalmente propicia isso. A grande questão, o grande desafio que nos é colocado é trabalhar essa interdisciplinaridade, que é fazer com que o aluno entenda como é que essas coisas se interrelacionam. Como é que o conteúdo de química se interrelaciona com o conteúdo de física, de biologia, né, de matemática, de língua portuguesa. Como é que eu estabeleço esses parâmetros? Como é que ele consegue enxergar que ele não está ali vendo a famosa educação bancária, onde cada professor chega e joga um pedacinho de conteúdo da sua disciplina, faz o depósito ali da sua disciplina e vai embora. E as coisas não têm relação de nada com coisa nenhuma. E essa é a grande dificuldade, se nós formos nos lembrar da nossa época de escola,
Com certeza muitos questionaram isso e infelizmente hoje muitos reproduzem esse padrão. Que é entender por que é que eu tenho que aprender isso, onde é que eu vou usar isso na minha vida. São esses questionamentos que nós fazíamos, que os nossos alunos fazem e que às vezes, infelizmente, a resposta continua sendo a mesma. Onde é que eu vou usar isso? Na prova. Que é a pior resposta possível, porque qual o objetivo de você aprender alguma coisa para usar só na prova, se no dia seguinte ela já foi, você não vai precisar daquilo por mais nada. Então, trabalhar com projetos tem também esse objetivo, de trabalhar a interdisciplinaridade. Como é que eu vou trazer para os meus alunos esse conteúdo? Normalmente na forma de projetos integradores, que são formas bastante interessantes de se trabalhar conteúdos diversos, agregando todas as disciplinas, ou pelo menos um número grande de disciplinas, em torno de um objetivo comum. Então, quando eu falo de projetos integradores, eu estou falando de vamos pegar 2, 3, 4 disciplinas e vamos montar um projeto junto. Vamos integrar esse conhecimento. Então, posso pegar disciplina, por exemplo, de matemática, de química, de física. Todas elas, em algum momento, vão se conversar com algumas coisas. Então, como é que eu vou trabalhar isso dentro de um contexto? Então, estou dando aqui exemplos. Vamos pegar depois história, sociologia, vamos trabalhar filosofia, vamos trabalhar isso dentro de um outro projeto integrador. São áreas correlatas, dá para estabelecer pontes. E o mais desafio ainda, se eu conseguir juntar disciplinas da área de exatas, com humanas, com biológicas, isso é estimulante. Isso é uma nova, não é uma forma revolucionária, mas é uma forma um pouco diferente de se trabalhar o conteúdo e fazer com que o aluno perceba que aquele monte de coisas aparentemente sem sentido, desconectadas umas das outras, elas têm relação, elas têm correlação. Isso vai fazer com que ele tenha mais interesse, com que ele comece a entender melhor. Porque toda vez que eu entendo para que serve uma coisa, aquilo faz muito mais sentido. E se fez mais sentido, fica mais fácil de entender. Então, toda essa é a questão. E eu vou citar agora um exemplo de um projeto integrador, pluridisciplinar, interdisciplinar, que eu já participei, que eu já consegui organizar, assim, até que de uma forma meio no susto, com uma turma que eu trabalhei no ensino médio, onde eu peguei uma vez em substituição uma disciplina de informática básica. Informática básica é aquela coisa, você vai ensinar o aluno a trabalhar o Word, o Excel, a internet, o PowerPoint, o nome já diz, é o básico. Aí imagine você numa sala com alunos de 16, 17 anos, que estão ali na potência total, os hormônios à flor da pele, aquela turma que está extremamente agitada, no pique, e você com aquela aula lá falando, vamos navegar na internet. Quando a briga, às vezes é o contrário, porque você briga no bom sentido, mas assim, você precisa fazer eles pararem de navegar para prestar atenção no que você está falando. E aí você fala, vamos navegar na internet. Tudo bem, existem questões que você pode trabalhar e que é isso que tem que ser feito, que todo mundo está acostumado a sentar na frente do computador e usar, pesquisar e tal, mas que a gente pode abordar também alguns cuidados que se tem que ter, que é onde todo mundo cai em golpe, mas isso são pontos. Vamos trabalhar o Word. A pessoa já está cansada de digitar, já entregou um monte de trabalho utilizando o Word, tudo bem que boa parte no Ctrl+C, Ctrl+V, mas o fato é, ela já tem uma base. O Excel, para que eu vou usar isso? Dizem, o Excel é aquele software que tem 1 milhão de fórmulas, mas que basicamente a gente usa para 4 coisas. Somar, multiplicar, dividir e subtrair. Então, como trazer isso para a realidade do aluno? Como achar isso interessante? Como eu peguei isso em substituição, já com o semestre em andamento, com o ano letivo em andamento, no comecinho, mas já estava tudo definido, as primeiras aulas foi dentro do planejado e, como vocês já podem imaginar, foi um desastre. Que ninguém prestava atenção. E, como diz o clichê do momento, a piada de internet do momento, não julgo. Porque acho que se eu tivesse sentado ali ouvindo, eu também acharia aquilo um tédio.
né? Então não dá para julgar que o aluno não tem interesse, é algo que a gente mesmo não teria, né? Como é que você faz? O que é que você faz? Passado aí, acho que quase um mês, e diante da falta completa de interesse, né? Porque se eu falasse ou não falasse lá na frente, tanto fazia, porque ninguém prestava atenção no que eu estava falando mesmo. E eu até fiz isso um dia como teste, parei de falar e ninguém nem percebeu, né, que eu não estava falando, porque tudo era mais interessante do que o conteúdo que eu estava ali apresentando para eles. Até uma mosca, de repente, passando voando seria mais interessante. Diante disso, tinha dois caminhos. Eu tinha o resto do ano pela frente, né, para trabalhar aquilo ali, daquela forma, desgastante para eles e para mim, ou eu tinha a possibilidade de tentar mudar aquilo, ainda que de uma forma meio não planejada, e tentar fazer algo diferente. Fui pelo segundo caminho, né? Vamos tentar trabalhar isso de outra forma. Qual foi a proposta? Um dia, né, na aula, comecei a aula falando que a gente ia conversar um pouco antes para fazer algumas propostas. Acho que eles já acharam que eu ia dar aquela bronca, que não ia adiantar nada, né, e vida seguia. Mas aí, assim, a conversa foi no seguinte sentido: vamos encontrar uma forma de termos uma relação um pouco mais amigável, porque querendo ou não a gente vai passar o resto do ano junto, né? E se nós vamos passar o resto do ano junto, é melhor encontrar uma forma de fazer com que isso funcione, né? Porque a pior coisa é você saber que toda semana você vai passar uma tarde inteira com alguém, eu com eles e eles comigo, né, diante de uma situação que ninguém está gostando. Então aí, qual foi a proposta? Vamos tentar trabalhar isso e organizar isso de forma o que eu já tinha percebido e sacado também. Eles usavam a minha aula para fazer trabalho de outras disciplinas, né? Porque assim, a minha aula era quase que aquela aula vaga da semana. Então vamos utilizar essa aula vaga para fazer o trabalho das outras disciplinas. E o que eu fiz foi exatamente pegar essa ideia que eles me deram, de trabalhar o conteúdo das outras disciplinas na minha, utilizando os recursos tecnológicos. Essa foi a talvez sacada aí. Então o que nós pensamos aqui? Tiramos um dia todo para fazer esse planejamento. E só pelo fato de fazer isso já houve uma mudança de comportamento. Como a coisa não veio de cima para baixo, eles estavam participando da construção desse novo processo, desse projeto, foi interessante. Então todos já começaram, mesmo os que nunca, acho que não sabiam nem meu nome ainda, nesse dia resolveram parar para prestar um pouco de atenção. E aí a gente combinou isso, que na minha aula, de fato, eles iriam fazer as atividades, os exercícios, né, os trabalhos que eles tinham para fazer das outras disciplinas. Só que o combinado é que eles teriam que fazer utilizando as ferramentas que a gente tinha que usar, né? E aí eu levei algumas coisas a mais, que inclusive alguma delas nós vamos trabalhar aqui também, que são as ferramentas de blog, de microblog, né, para gerar essa discussão, gerar essa produção de conhecimento integrado e também colaborativo e participativo. Então, nesse blog, o que eles tinham que fazer? Organizar dentro dele a parte textual. Então, eles tinham que... as redações que eles faziam, né, em língua portuguesa, os conteúdos que eles trabalhavam em literatura, né, em qualquer outra disciplina, eles iam transformar aquilo em postagens, porque aquele blog ele virou quase que como uma central de redação, né? A gente estabeleceu isso, nós íamos montar ali como se fosse uma redação, onde os alunos, que para mim a disciplina não interessava que eles, né, não interessava propriamente o que eles iriam publicar, interessava que eles aprendessem a utilizar, né? Então o que eles iam publicar? O que cada um tivesse mais afinidade com o tema. Pronto, isso já resolveu parte dos problemas. Teve ali o grupo que foi para a questão, né, de saúde e beleza, outros foram para esporte, outro foi para automobilismo, enfim, formaram-se vários grupos, onde eles se organizaram praticamente ali como redatores, né, e dentro disso eles iam publicar o que eles quisessem. O que a gente combinou que seria legal também, que serviria para todo mundo, é que nós montaríamos um calendário centralizado, que essa é uma dificuldade que eu observava que eles tinham, sabe? O que tem que entregar hoje, o que tem que fazer amanhã, prova do que tem. Então a gente organizou tudo isso num grande calendário que ficava disponível no blog. Então se quer saber o que tem que fazer, vai lá e dá uma olhadinha no calendário. Pronto, isso era para todo mundo.
As outras coisas, cada um trabalhava os conteúdos que eram interessantes. O fato é, todo mundo aprendeu a utilizar mais uma ferramenta. Básica, mas aprendeu. E esse blog teve conteúdo, assim, muito bons conteúdos. Eles bolaram entrevistas, né, fizeram coisas bem legais, né, que foi, assim, interessante, porque é uma iniciativa deles. Né? Então, isso que se tornou estimulante. O que eu tenho que fazer? Não sei, você decide o que você vai publicar. Né? O meu papel aqui é te ensinar como fazer isso, porque eu estava ali para fazer isso. Né? Ensinar como utilizar o recurso. O que vocês vão colocar aí, vocês definem. Então, aí começou a ficar interessante. Por exemplo, as aulas de cálculo, eles utilizavam o Excel para fazer os cálculos. Então, legal. Então, quer dizer, dá para usar isso para fazer outras coisas também. Aí não era mais só para matemática, era para física, porque dava para usar, bolar as fórmulas ali dentro e usar. Né? Então, dessa forma, a gente trabalhou todas as ferramentas que a gente tinha que trabalhar, né? Conseguimos colocar todo o conteúdo que tinha que ser colocado, só que eles trabalharam isso sem perceber. Não era aquela coisa, hoje a aula é disso, hoje a aula é daquilo. A aula foi, né? Ela era do que tinha que ser naquele dia, de acordo com o interesse que eles traziam, com as necessidades que eles traziam. O importante é que ao longo, né, do ano e ao final do semestre, eles sabiam o que eles tinham que saber. Coisa que talvez, e tenho quase certeza, não teria acontecido se nós tivéssemos continuado dentro daquele modelinho tradicional. Porque não teria esse interesse. Então, esse foi um exemplo, uma experiência pessoal dentro de um contexto. Né? Que é claro, você fala, vou aplicar exatamente a mesma coisa, então já vou amanhã montar um blog com eles e vai dar certo? Pode ser que não. Né? Porque primeiro você precisa conhecer os seus alunos, a sua disciplina, o que você precisa passar, para aí sim escolher as ferramentas. E é para isso que serve o projeto do final desse curso, né? que nós já falamos. Né? No final desse curso a ideia, que não é obrigatório, mas a ideia é que você participe e monte esse seu projetinho. E aí nós vamos trocar essas dicas, trocar essas ideias. Né? De como é que eu posso te auxiliar a colocar ferramentas mais adequadas para você trabalhar com as suas turmas o conteúdo que você tem que trabalhar. Então esse foi um exemplo, tá, que eu trouxe aqui. Que é essa capacidade, né, de reinventar se é preciso. Né? Muitas vezes nós nos deparamos com situações onde o que nós temos que fazer? Nos reinventarmos. Foi o que aconteceu comigo naquela situação. Ou eu me reinventava, entre aspas, ali, porque também não foi nada tão... Né, mas buscar novas formas de fazer a mesma coisa, ou estaria fadado ao fracasso. Poderia ter ido pelo método mais cômodo? Poderia. Né? O mais cômodo era seguir de acordo com o planejado e aquela coisa. Eu fiz o que tinha que fazer. Não teria feito. Né? Se eu partisse por esse lado, não estaria sendo honesto comigo mesmo, porque se eu não cumprir com aquilo que eu tinha que cumprir, os alunos não aprenderam o que tinham que aprender, eu não posso falar que eu cumpri com o que tinha sido estabelecido. Bom, eu falei com vocês que eu ia trazer aqui a conceituação de projetos, então vamos lá. De acordo com o PMBOK, né, que é o guia de referência para projetos, então todo mundo que trabalha com projetos no ambiente corporativo, né, já ouviu em algum momento falar sobre esse guia PMBOK, porque ele é a bíblia de projetos, é o que define tudo que quem trabalha com projetos precisa saber. Naturalmente que nós não vamos trazer isso para esse conteúdo. Eu só peguei os pontos principais que diz que todo projeto ele tem que ter uma data de início e uma data fim. Ele tem que ter regras claras, recursos disponíveis e a avaliação dos resultados obtidos. Então, se eu falo que eu vou trabalhar com projetos, eu preciso pelo menos cumprir essas 5 etapas. Então eu tenho que saber, todo projeto ele tem início, ele tem desenvolvimento e ele tem fim. Eu tenho uma data definida para começar e eu tenho uma data definida para acabar. Porque se eu não tenho uma data de início e se eu não tenho uma data de fim, isso por definição já não é um projeto, ele é um processo. É algo que vai acontecer, né, constantemente. Então aí já furou. Então eu preciso ter isso claro. As regras têm que ser claras. Né, o que é que pode, o que é que não pode. Que a gente chama dentro do ambiente acadêmico escolar do famoso contrato pedagógico, né? Que é quando a gente define com os nossos alunos no começo do semestre, no começo do ano letivo,
tudo que pode ser feito, tudo que não pode, o que vale, o que não vale, como vão ser as avaliações, como tudo vai acontecer. Esse contratinho pedagógico, na verdade, ele se enquadra dentro dessas regras claras e definidas. Recursos disponíveis, o que eu tenho para utilizar? Né? E aí eu estou falando tanto de recursos técnicos, tecnológicos, recursos humanos, recursos de tempo, né? Tudo aquilo que eu disponho para executar esse projeto. E ao final, a avaliação, porque se eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo, né? Onde eu quero chegar. E aí lá no final eu vou ter que avaliar, alcançamos os objetivos, sim ou não? Avaliação, não, nós vamos falar um pouco mais de avaliação mais por final dessa aula, mas só para deixar já registrado aqui, ela é importante, claro que é. Não como instrumento punitivo, mas cumprindo o seu papel de realmente avaliativo, saber se funcionou ou não. Ainda que eu faça tudo isso, pode dar errado? Sem dúvida nenhuma, claro que pode. E observem, não tem nada de errado se der errado. Né? Se deu errado, deu errado. Qualquer projeto, né? qualquer pessoa que trabalha com projeto sabe disso. Existem riscos inerentes envolvidos em qualquer projeto. Né? E eu tenho, inclusive, estratégias de mitigação. Quer dizer, eu tenho ali, inclusive, estratégias para minimizar esses impactos. Então, se eu já sei que algo tem mais probabilidade de dar errado, o que eu vou fazer para tentar, né, impedir que aquele erro aconteça? Mas que pode dar errado? Pode. Né? Sempre qualquer coisa pode dar errado. Né? Isso é até piada, né? A máxima da lei de Murphy, mas é verdade. Né? Se algo dá errado, pode dar errado, vai dar errado. E não tem problema com isso também, porque o erro também faz parte da aprendizagem. Né? A gente precisa perder um pouco esse medo essa questão de que não posso errar, e o erro é como se fosse quase que uma punição, tratado como uma punição, e, né? É óbvio que a gente não começa uma coisa pensando que vai dar errado, mas é um risco e pode acontecer. Aí a gente traz Lang de novo, né? Voltando, agora que a gente já contextualizou projetos, vamos voltar a falar um pouco desses fatores de aprendizagem, né? Porque afinal de contas o objetivo do projeto é estimular e fazer com que esse processo de aprendizagem aconteça. Segundo ele, então, esse autor Lang, ele tem 3 fatores que são importantíssimos, que é a predisposição do indivíduo para a aprendizagem de modo significativo, material potencialmente significativo e estrutura cognitiva, capaz de assimilar a nova informação. Observe que esses tópicos aqui eles já têm correlação com o que nós já discutimos, né? Então, assim, as teorias elas vão se completando, os autores eles vão se completando. Predisposição do indivíduo para a aprendizagem. Isso é um ponto importante e coisa que nós também vemos muito nos dias atuais, infelizmente. Né? Às vezes, assim, mesmo em rede social, que acho que é o ambiente onde nós mais interagimos hoje, tem pessoas que, independente de qual seja o conteúdo e da explicação que se queira dar, a pessoa já decidiu que ela não quer aprender. Então, você pode falar o que você quiser, você pode trazer a argumentação que você quiser, né, o estudo, enfim, faça o que você bem entender. A pessoa ela já se colocou naquela posição que ela não quer saber. E se ela não quer saber, ela não tem a predisposição para aprender. Então, tanto faz aquilo que você vai falar, ela não vai aprender. Então, é importante a gente saber também identificar essas coisas. E às vezes isso acontece em sala de aula. Tem pessoas, tem alunos que ele já decidiu que ele não quer aprender aquilo. Não estou falando que se isso acontecer a gente não possa fazer nada, tá? Não é esse o ponto. Mas quem já não teve aquele aluno que já falou isso? Ah, professor, esse conteúdo não é para mim não. Ixi, matemática eu não sei nada. Não consigo entender nunca esse negócio. Ele já trouxe essa predisposição de que ele não é capaz para aquilo. É óbvio que a gente vai ter outras estruturas para tentar mudar isso. Até porque se a gente não conseguir mudar isso, de fato ele não vai aprender. Porque ele já colocou na cabeça dele que ele não vai aprender aquilo, não é para ele. Se não é para ele, esqueça. Né? Você não vai conseguir mudar isso. Exceto se você conseguir mudar essa predisposição dele. E fazer com que ele perceba que ele é capaz, sim, que ele pode aprender. Né? Mas para isso você tem que ter também esse material potencialmente significativo, além de tudo aquilo que nós já
conversamos aqui ao longo dessa videoaula e das anteriores também. Né? Então, esse material potencialmente significativo, o que seria isso? É um material que pelo menos tem esse sequenciamento lógico e racional, né? Que facilite a leitura e entendimento, né? Sendo, portanto, um material organizado de forma que, ao fazer a sua leitura, seja possível identificar os objetivos a serem alcançados, os recursos que podem ser utilizados e os possíveis caminhos a ser percorridos. Então veja, existe um sequenciamento lógico na elaboração do material, que senão fica aquela coisa sem pé e sem cabeça, parece que você foi pegando um pedaço de cada coisa, juntando ali e jogou. É o que às vezes a gente fala dos nossos alunos, né, que fazem aqueles trabalhos meio Frankenstein, né, que juntam um pouco de cada coisa, tudo num documento só, formata e te entrega. E a gente precisa tomar cuidado com os materiais que nós utilizamos, porque eles também não reproduzam esse padrão. Então, quando o aluno leu, ele tem que ter, ainda que isso não fique claro, né, identificado em tópicos, mas que ele consiga entender isso. Né, que ele tem objetivos, né, o que ele pode, o que ele não pode, quais possíveis caminhos, né, por onde que eu posso ir. Porque assim, o processo de educação não é desejável, claro, que você fale para o aluno, faça assim, 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 que você vai chegar lá. Aí você já matou toda a criatividade dele, né, porque você está dizendo o que ele tem que fazer. Mas às vezes, dependendo do contexto e tal, é importante que você indique possíveis caminhos. Porque se eu também não indicar pontos de partida, possíveis caminhos, às vezes a coisa também não sai. Então não é definir por onde ele vai, mas você pode ir por aqui, mas você também pode ir por ali, também pode ir por lá. Né? Como é que nós vamos trabalhar isso para chegar ao objetivo? E a estrutura cognitiva, né? Se ele está diretamente relacionado com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Né? E aí a gente traz ele novamente aqui, Novak e Hanessian. Perdão se não é necessariamente assim que se pronuncia. Né? Se o indivíduo não possuir um conjunto de conhecimentos prévios sobre o novo conceito a ser aprendido, a aprendizagem significativa não ocorrerá, que é aquilo que nós já abordamos, inclusive, nessa própria videoaula. Bom, pontos positivos de projetos. Um dos pontos positivos é estimular, né, o estudante na busca de diversas soluções. Toda vez que a gente trabalha com projetos, a gente faz, né, não existe um problema em comum, e esse problema em comum ele pode ter N soluções. Isso é interessante, isso é estimular o aluno a buscar soluções criativas. Né? Para quem é da área de exatas, acho que talvez, né, fique até... Eu sempre uso esse exemplo. Por exemplo, a questão da lógica. Né? Eu trabalhei por muitos anos disciplina de lógica. Então, eu acho que é uma das mais difíceis que tem para você... Não sei se corrigir o termo mais correto, mas assim, se passa um exercício de lógica. O que está certo e o que está errado? Tem algumas disciplinas que a gente pode falar, tem um gabarito, né? Você passou um exercício, tem o gabarito do exercício depois. Né? Se está dentro daquela resposta tá certo, se não está, está errado. Dentro da lógica, isso é quase que impossível. Né? Porque você tem uma situação, um problema, e o aluno tem que buscar a solução. E a solução dele pode ser totalmente diferente da sua. Né? Totalmente oposta ao que você pensou. Ele está errado por isso? Não. Desde que ele tenha alcançado o objetivo, desde que ele tenha resolvido o problema, ele está certo. Então, assim, como é que eu vou passar o gabarito de uma coisa? Isso era comum. Eu trabalhava com turmas grandes, às vezes 50, 60 pessoas. Você tinha ali 20, 30 soluções diferentes. Como é que eu vou falar que está errado uma coisa se resolveu? Então, a minha máxima sempre foi, resolveu o problema, chegou no objetivo, então está certo. Depois a gente vai trabalhando os refinamentos. Mas aí é uma coisa mais específica da disciplina. Né? Porque, por exemplo, eu posso chegar numa mesma solução escrevendo 200 linhas e escrevendo 20 linhas. O que é o desejável? Dentro da área de exatas, desejável com 20. Né? Porque quando eu escrevo menos, eu tenho menos chance de ter erros de execução. Agora, se eu estou trabalhando em disciplinas de humanas, de repente é desejável que seja em 200, porque aí eu vou conseguir expressar melhor a minha ideia. Então, por isso que a gente fala, receitinha de bolo não tem, receitinha pronta não tem. Né? O que eu tenho que aprender é analisar os contextos, entender o ferramental que eu tenho e como que eu aplico isso dentro da minha realidade. Então essa é a parte positiva, né, de se trabalhar com projetos, porque eu tenho essa liberdade. Dentro de projetos, trabalhando dentro de projetos como professor, qual é o meu papel?
Aí a gente volta para Libânio, né, quando ele coloca lá que disporá de práticas de ensino intencionais e sistemáticas de promover o ensinar e aprender a pensar. Então, o professor dentro de projetos, ele é aquela pessoa que vai fazer o acompanhamento. As práticas sistemáticas, né, tudo aquilo que eu preciso para fazer com que o aluno caminhe, que ele busque, é o ensinar a aprender a pensar. Né? Vejam que não é só ensinar a pensar, porque como é que eu ensino alguém a pensar? A aprender a pensar. Né? Que os nossos alunos, isso é uma coisa que também é comum e bastante observável, sempre comentava isso, né? Você passa um problema de lógica para ser resolvido e por impulso, né, naquela ansiedade de resolver, o primeiro impacto quase que de todas as turmas, de todos os alunos já sai fazendo. Ah, vamos fazer isso. Antes de sair fazendo, analisa, pensa, aprenda a pensar, aprenda a organizar as ideias. Depois que você aprendeu a pensar e organizou, aí a solução vem de uma forma mais fácil. Quando você sai atropelando, você pode até chegar na solução, mas você vai demorar mais, você vai gastar mais recursos. Então, o papel do professor dentro do ensino de projetos também é esse. É ensinar o aluno, né, calma, né, pensa primeiro, quais são as possíveis soluções? Quais são os possíveis caminhos? O que você pensou? Como que você acha que dá para resolver isso? Isso, claro, estou dando, né, em exemplos aqui, mas aí dentro de cada contexto que a gente tem que trabalhar. Ganho dos alunos, né, todo o seu potencial, né, de pensamento criativo, construção, reconstrução de conceitos, habilidades, atitudes, valores, né, ele vai aprender a trabalhar isso, além, né, de poder também trabalhar a questão da interdisciplinaridade, né, que a gente já falou, e também da construção colaborativa, que é assunto de uma próxima videoaula nossa ainda, né, mas já fazendo esse gancho, né, que é aprender a trabalhar a construção do conhecimento com outras pessoas, que é totalmente diferente, né, de cada um faz o seu e junta tudo. Então esse também é um outro ponto importante que traz ganhos significativos. Partindo para os finalmente dessa videoaula, vamos falar um pouco sobre as avaliações de projeto, né, que é o último item que estava lá naquela listinha dos critérios objetivos, dos itens objetivos e mínimos que um projeto precisa ter para ser considerado como um projeto. Então ele tem que ser avaliado. E toda vez que a gente fala em avaliação, sempre já vem aquela coisa, né? A avaliação já traz aquela ideia de punição. É o certo ou errado, né? Eu passei ou não passei, fui aprovado ou fui reprovado. Infelizmente, isso é algo que acho que está dentro da nossa estrutura, né? Que a gente precisa lutar para mudar isso, porque a avaliação não necessariamente tem a ver com certo e errado, aprendeu ou não aprendeu, alcançou os objetivos, né? Consegui chegar, eu tracei um objetivo, cheguei até ele, né? E aí a gente traz aqui uma fala de Mathieu e Belésia, né, onde eles colocam que os seres humanos sempre conviveram de alguma forma com situações nas quais avaliaram ou foram avaliados. Nossa vida toda funciona dessa forma. A gente sempre está sendo avaliado de alguma forma, né? Vocês nesse momento com toda certeza estão avaliando a minha aula. Aliás, né, o aluno avalia o professor muito antes do professor avaliar o aluno, né? Porque desde o primeiro dia, do primeiro contato, a turma inteira está avaliando o professor. E às vezes o professor vai fazer a avaliação lá no final do semestre, no final do bimestre, mas ele já foi avaliado antes. Isso é comum, o tempo todo nós estamos fazendo isso, né? Então a avaliação faz parte do nosso dia a dia e não tem nada desse termo, desse temor e tudo mais. O que é avaliar? Segundo Lucchesi, né, o termo avaliar sugere a composição latina de a valere, né, que significa dar valor a, ou seja, atribuir uma medida mensurável, quantificável, né, permitindo estabelecer critérios segundo os quais será possível definir se os resultados esperados foram ou não atingidos. Isso é avaliar, né, saber se eu atingi os objetivos ou não. E o processo de avaliação ele tem que ser claro ao aluno, né? Claramente ele tem que saber do que é que ele vai ser avaliado, por isso que dentro dos critérios de projetos, qualquer disciplina, mas, né, dentro do trabalho de projetos você tem que colocar, nós vamos avaliar tal ponto e tal ponto, é isso que vai ser avaliado, né, para que não seja surpresa para o aluno, né, porque a pior coisa que tem é se você muda as regras no meio do caminho,
O aluno está fazendo uma coisa e fala, não, agora eu vou avaliar outra. Pô, professor, mas não era isso que foi o combinado, não é isso que eu fiz. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, essa clareza, né, das regras. E o porquê avaliar? Não no sentido de punir, mas porque é um direito do aluno, após todo o esforço aprendido na realização de um trabalho do projeto, o aluno tem direito de saber quais objetivos ele atingiu e qual ele não atingiu, né, de forma satisfatória. Quais são os itens, além do retorno sobre o que ele pode fazer para melhorar o seu desempenho. Então, o objetivo de avaliar não é punir. Quando eu falo para o aluno, você errou aqui, errou isso, eu tenho que apontar isso para ele, porque ele precisa saber, né, se ele atingiu ou não e por que é que ele não atingiu. Porque se eu não falar para ele por que é que ele não atingiu, eu estou punindo, não estou avaliando. Então, essa é uma questão fundamental. Né? O que faz a diferença que existe entre a punição e a avaliação é a forma com que eu devolvo isso para o aluno. Né? Se o processo avaliativo serviu para estimular o aluno a corrigir as suas falhas e a chegar num objetivo melhor, perfeito, eu avaliei. Se eu entreguei para o aluno um resultado sem dar muitas explicações, você errou isso e sua nota é tal, aí eu não avaliei, eu puni. Eu falei, você errou. Parece que dá até aquele prazer, né? Você errou. Tá, e daí? O que é que eu faço com isso? Que eu já errei, eu já sei, mas e para consertar, o que é que eu vou fazer? Que são as estratégias que a gente vai ter que trazer para compensar o objetivo que não foi alcançado. Então, é importantíssimo essa questão da avaliação, que faz parte, né, de todo o ambiente acadêmico, escolar. Nós somos avaliados o tempo inteiro e avaliamos o tempo inteiro. E vamos ter sempre isso em mente. Se eu não devolver para o meu aluno de forma satisfatória, eu não avaliei, eu puni. E é isso que gera toda essa rejeição. É isso que gera todo esse medo, esse pavor que todo mundo traz das provas. Porque a grande maioria não tem por objetivo avaliar, tem por objetivo punir. Porque traz essa coisa do castigo. Foi aprovado ou reprovado, passou ou não passou. Não está se importando muito se o aluno aprendeu ou não. E se ele não aprendeu, o que é que eu vou fazer para compensar isso? Como é que eu vou estimular esse aluno para que ele busque compensar de alguma outra forma aquilo que ele não aprendeu para chegar até o objetivo? É uma outra mudança, mas como também o nosso objetivo aqui não é propriamente discutir avaliação, só estamos abordando aqui porque é importante dentro de qualquer contexto, do trabalho por projetos, da metodologia por projetos, também é importante nós abordarmos aí a avaliação. Bom, meus caros, com isso chegamos ao final, de mais uma videoaula, onde falamos aí de metodologias com uso de TI. Uma delas, que é o método aí por projetos. Podemos, como eu falei, em outras ocasiões, outros contextos, até como aulas complementares, depois trabalhar outras. E aí eu até peço sugestões, se vocês querem dar exemplos de alguma coisa que vocês viveram, por favor, entrem em contato, façam seus comentários, mandem os seus feedbacks, porque tudo isso nos ajuda a desenvolver novos materiais. É a avaliação. É a avaliação do curso. Então, assim, você não vai dizer, o curso foi bom, a aula foi boa ou não foi boa. Só pedir lá para você classificar no final com as famosas estrelinhas, que é o que a maioria coloca, de 1 a 5, classifique aí, sendo que 1 é pouco, você não gostou, 5 você gostou muito e pronto. Isso não é avaliação, isso é, sei lá, você está buscando aí, nem sei dizer o que isso seria, Avaliação é isso, eu ouvir o que você tem a me dizer. E aí, diante de todas as sugestões que chegarem, a gente sentar e, de repente, até juntos e traçar aí novas estratégias para compensar, para corrigir possíveis falhas. Então, estamos sempre abertos a isso e é isso que eu espero que vocês façam. No final, mais uma vez falando, todos vocês que já assistiram essa videoaula, por já estarem como alunos regularmente matriculados, já devem ter baixado o formato digital do nosso livro, a Tecnologia da Informação e Educação, os desafios educacionais na era digital, que é o nosso livro aqui. Então, se já tem no formato digital, caso você queira o livro no formato impresso, só acessar aí através da nossa página, tem todos os links aqui embaixo, para que você seja direcionado e possa fazer
a aquisição se assim o desejar. Embora, de qualquer forma, o formato digital você já tem. Agradeço pela sua presença em mais essa aula e conto com vocês daqui a pouco na aula 5. Até mais!